Olá, pessoal. Mais uma Oi. vez juntos aí. Vamos lá. Aula 7. Aula 7. Nós estamos estudando as fases da projeção consciente. E na aula passada, a gente estudou a fase 1, que foi a pré-partida, vigília física anterior, ou seja, quando você ainda está acordado, se preparando para projetar. Hoje a gente vai falar sobre a fase 2, que é a decolagem. O que seria a decolagem? É no momento em que começa a acontecer a descoincidência dos veículos, ou seja, a descoincidência dos corpos, que a gente aqui está estudando desde o início, 4 veículos de manifestação, 4 corpos. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Ou, a gente também pode chamar com outros nomes, corpo físico ou soma, corpo energético ou holochakra, energossoma, duplo etérico, corpo emocional ou psicossoma, perispírito e mental soma. Então, quando eles começam a descoincidir, quando a gente começa a decolar, é igualzinho um avião. Você começa a sair do corpo. Então, é essa fase, a fase em que você está saindo da vigília física anterior, mas ainda não chegou na fase 3, que é a volitação. Então, a nossa aula hoje vai falar sobre essa decolagem. Só falar um pouquinho antes. Sempre lembrando, quem está vindo hoje pela primeira vez, a gente está com as aulas disponíveis lá nos nossos canais, no canal da Web TV, no Facebook, tá? Também. Então assista e procura assistir na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqueles que ainda têm dúvida, também revejam as aulas, é bem interessante. E não esqueçam, no final a gente coloca o e-mail, manda as perguntas, a gente agradece as perguntas que estão chegando e a gente vai fazer um programa só sobre perguntas, tá? Respondendo. Se a quantidade continuar crescendo, talvez a gente faça uma aula só sobre perguntas, caso não caiba no programa. Tá Ou bom? seja, a gente não vai terminar o curso sem responder todas as perguntas. Isso aí. Nem que depois, acabando as aulas, a gente também pode pensar na possibilidade de estar vindo aqui às quartas e respondendo as perguntas que são feitas até o último dia de aula, ok? Legal. Então, vamos lá. Aproveitando já que interrompeu, eu quero pedir a vocês que estão assistindo pela Web TV, pelo YouTube, para se inscrever no canal, dar um ok aí e acionar o sininho, para toda vez que tiver um vídeo, você ser notificado. E se você está vendo pelo Facebook, dá um curtir aí, gostei, compartilha, porque é um conteúdo que ajuda muito, pode ajudar muita gente, muitas pessoas, inclusive para resolver problemas seus agora, nesse momento. Tá bom? Então vamos lá. A decolagem é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa cabecinha aqui levantando aqui na figura. Então, isso é a decolagem, até você estar ereto. Já, aí você aqui já estaria na fase 3, que é a que a gente vai falar na próxima semana. Hoje a gente vai falar nessa fase aqui, a fase que você está saindo do corpo até estar projetado. Quando a gente dorme, que a gente pensa, eu tive uma projeção, a gente não rememora essa fase aqui, o que não quer dizer que ela não aconteceu. Ela aconteceu, mas a gente só rememora já estando na projeção. Mas quando a gente, conforme a gente falou na aula passada, se prepara, não somente no horário de dormir, num outro horário para estar exercitando, a gente tem uma possibilidade muito maior de vivenciar essa fase da decolagem.
Então, quais são os sinais que a gente tem quando a gente está decolando, quando a gente está saindo do corpo? Para você ter certeza que você está saindo, que os veículos estão descoincidindo. É disso que a gente vai falar. Então, vamos lá. Sonhos de voo. Você já se percebeu sonhando que você está voando ou que você está caindo num despenhadeiro e aí você acorda? Então, isso daí é um sinal de que você está decolando, você está descoincidindo do seu veículo físico. Um outro é a catalepsia projetiva. Nós falamos aqui quando a gente falou dos estados alterados da consciência. O que é a catalepsia projetiva? Ela acontece tanto na saída, na decolagem, como no retorno ao corpo. Quando você chega, mas você não encaixou os seus veículos certinho, sabe o encaixe perfeito? Então, o que você sente? Você quer falar, você quer mexer algum membro, você quer. E o seu corpo físico não obedece às suas vontades. Então, você está tendo uma catalepsia projetiva. Muita gente fica com medo e até realiza um autobloqueio para não projetar mais. Grande bobagem. Apenas você não está com os veículos coincididos. O que você pode fazer? Respirar. O que você pode fazer? Tudo que você precisa fazer é lembrar que você tem um corpo físico, que você está num corpo físico. Lembra que a gente falou na outra aula, você precisa esquecer para projetar que você tem um corpo físico? Então, quando você retorna, você tem que lembrar que tem um corpo físico. Então, você respira, você pode sair e retornar novamente. Isso vai passar. Não tem como isso não passar, tá bom? Sensação de decolagem, exatamente, sensação de que você está saindo. Igual aquela sensação, para quem já andou de avião, de estar flutuando. Exatamente essa sensação. Você também, olha só, você não vai ter todos esses sinais. Você não precisa ter todos esses sinais. Isso aqui é uma forma didática para você entender. Se você tiver algum desses sinais, é que você está decolando, certo? Mas você não precisa necessariamente ter todos esses sinais. Então, um outro sinal é a alucinação. Você pode se ver num túnel, em espiral, você pode ver a sua aura projetiva, né? Ela avisa você quando você tá para sair. Então, assim, o que a gente precisa é estar presente, é estar lúcido, é estar percebendo tudo o que está acontecendo ali. Como é que ela avisa? Momentos breves antes de você sair do corpo, você sente a gente vai falar disso também, uma iluminação, alguma coisa que te avisa antes da decolagem. Você pode sentir umas agulhadas, sabe quando às vezes você sente alguma agulhada em algum músculo? É coisa assim, nada que vai ser uma dor insuportável, nada disso. Você pode sentir como se estivesse arrastando correntes. Você pode sentir correntes elétricas passando pelo seu corpo. Você pode sentir formigamento de algum membro no corpo inteiro. Outro sinal, entorpecimento do corpo físico. Porque como é que isso acontece? Acontece assim, lembra que a gente falou? Vou colocar o meu corpo para dormir. O momento dessa decolagem é quando você está naquela fase quase dormindo. E aí, em vez de você dormir, a sua consciência dormir junto com o corpo, quando você começa a treinar, o seu corpo físico vai dormir, mas a sua consciência não vai. É esse que é o treino do seu cérebro. Então, você vai sentir aquele entorpecimento, sabe? Aquela sonolência, aquele soninho, e aí você vai tentar se manter lúcido, acordado.
Tem até uma técnica muito legal, que eu sempre falo nela, que é você deixar o braço assim, ó, apoiado assim. E aí, conforme você for dormindo, qual é a tendência? O braço ir caindo, 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 caindo. Aí você volta com ele. Que é justamente para o seu corpo dormir, mas a sua consciência não. Uma outra coisa que a gente sente muito é o balonamento. É como se você fosse uma grande bola que fosse crescendo, 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 crescendo. Então, muita gente sente. Isso é uma sensação de expansão. E ela realmente acontece. O seu corpo energético, o seu duplo etérico, o holochakra, ele vai expandindo, 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 até ele sair aqui do corpo físico. Quer colocar alguma coisa, Francisco? Não, naqueles sentimentos ali, agulhadas, correntes, formigamentos, depois a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre sinalética parapsíquica, que serve para isso e para outras coisas, de autodefesa energética também. Mas uma que acontece às vezes comigo é você estar de olho fechado e de repente vir aquela claridade, e você tem a certeza que está com o olho fechado, que já está até dormindo. Então, essa claridade é exatamente você já está saindo do corpo e está olhando com os olhos do psicossoma, do perispírito, entendeu? Com seus olhos do seu corpo mais sutil. Então você está vendo essa claridade também nem sempre é do ambiente, é a sua própria claridade que você está refletindo ali do seu psicossoma, tá? Do seu perispírito. Continuando aqui. A soltura do holochakra. E essa decolagem é o quê? É a soltura do seu corpo energético, do seu duplo etérico. Ele está se soltando para que você, descoincidindo do seu corpo físico, para que você possa, então, se projetar. Você também pode ouvir através, né, a audição de um assovio, ou algum outro barulho, que não necessariamente aconteceu ali. Às vezes a gente está dormindo, se assusta com barulho, esse barulho pode ser da própria descoincidência dos seus veículos. Você pode também sentir cheiro, ter alucinação olfativa, cheiro de flor, cheiro de qualquer outra coisa. Você também pode sentir presenças de consciências extrafísicas, consciências que já não estão mais encarnadas, já não estão mais ressomadas, já desencarnaram. Pode ser amparadores, pode ser assediadores, mas são presenças, a gente costuma dizer, de espíritos. Eu gostaria de falar a gente sempre aqui, a gente já percebeu por algumas perguntas, o porquê do linguajar, e a gente sempre volta nisso. Quando você bota consciência intrafísica e consciência extrafísica, você amplia a tua mente para novos conceitos, diante de um paradigma onde você não pensa apenas, por exemplo, no planeta Terra. Então, quando você fala de consciência extrafísica, a gente poderia, por que não fala espíritos? Porque os espíritos estão muito ligados, por definição, aos corpos daqueles que desencarnaram. Só que você pode ter, entre os extrafísicos, consciências sem o corpo físico, que foram redirecionadas para o planeta Terra, de um outro orbe, aonde o corpo físico era diferente. Então, a gente começa a ampliar os conceitos e entender que quando você sai do corpo com lucidez, você vai ver as consciências extrafísicas além daquelas que a gente conhece. Eu gosto muito de citar isso e explicar por quê. Algumas lendas e folclores surgem daí. Poxa, como é que eu vejo um saci pererê ou uma mula sem cabeça e não consigo entender? Por exemplo, porque é pela flexibilização do perispírito ou do psicossoma que uma consciência sem o corpo físico faz uma brincadeira, ou porque ela, num outro orbe, está sendo transmigrada para o planeta Terra, precisa passar um tempo no extrafísico para se adaptar para uma futura encarnação com corpo físico nesse modelo que a gente está acostumado. A gente vai aprofundar isso mais adiante, mas sempre entendendo o porquê que a gente traz esse linguajar novo.
para expandir a consciência para o lado científico, porque aí você vai poder pesquisar e encontrar literaturas não apenas de cunho religioso, mas de cunho científico e de cunho filosófico. A grande questão é que o objetivo é que a gente entenda que a gente não é esse corpo físico. Isso aí. Então, a única forma que a gente tem de mudar esse paradigma dentro da gente mesmo, porque a gente fala assim, parece ser fácil, mas não é. Isso é uma prática diária a todo momento. Até quando você diz eu sou com estar. Então, até você entender que você é uma consciência e você está como Isso. Jaqueline, né, esposa do Francisco, mãe do Guilherme, mãe da Vitória. Eu estou. Nessa situação. Eu não sou. Mas aí a gente pensa assim, se a gente não colocar para a gente uma forma desafiadora para mudar isso, se a gente continuar com a mesma linguagem que a gente já está acostumado, com a mesma coisa que a gente já vê, que a gente não vai conseguir. Então, quando você começa a falar de holochakra ou de consciência, você para de falar de corpo físico. Isso aí. Se você continuar falando eu e não a consciência, você não consegue deixar de pensar que você não é, você está. Você está. Então, assim, quando você fala consciência intrafísica, é diferente de você falar eu vivo. Porque quando você fala eu, Jaqueline, então, quando eu estou vivo, quando as pessoas, quando todo mundo está vivo, você não está falando da consciência, você está entendendo que o corpo físico é todo mundo. Então, por isso a importância de você falar consciência intrafísica, ou seja, aquela consciência que não é o corpo físico, que é um conjunto de 4 veículos, onde um dorme e os outros podem sair em projeção. Intrafísico, que está no intra, está encarnado, está ressomado. E consciência extrafísico, fora do corpo físico, não tem um corpo físico. Aí a gente abrevia cons, de consciência, intrafísico, sim. Cons, de consciência, exis, consciência extrafísica, ou seja, que não tem um corpo físico. A gente tem muita dificuldade em expandir a nossa consciência, em novos aprendizados. Quando a gente vê alguma coisa assim que vai dar mais trabalho, ou que vai fazer com que a gente coloque o nosso cérebro para funcionar, a gente tem a tendência de não querer aquilo. Eu trago até para vocês o exemplo da tecnologia. Quando há uma atualização de um software, quando você começa a querer mexer num computador, num caixa eletrônico e novas tecnologias, você resiste àquilo ali. Tem gente até que não quer nem ver, não quer nem saber. Só que, da mesma forma que a tecnologia você se obriga, né, de uma forma até saudável, a aprender, porque você sabe que se você vai ficar para trás, a mesma coisa é a expansão da consciência. É igualzinho. Ou você enfrenta esse desafio, amplia a sua consciência, expande para N vocabulários, que é a expansão da sua consciência, o entendimento quanto consciência, ou você também pode não optar por fazer isso, mas você vai estar deixando de otimizar a sua evolução para numa próxima vida você já vir com aquilo tudo ali mais expandido. Então, assim, é muito importante, vale muito a pena a gente enfrentar esses desafios. É possível, porque, assim, eu sou como vocês. Um dia, quando eu aprendi, também, para mim, eu tive dificuldades.
também foi difícil. Não é bem mais fácil eu já encarar o que eu já sei, que já tem aqui no meu HD do meu cérebro? Claro que é. Mas aí eu vou estar no auto-engano, porque se eu já tenho aqui, eu estou aprendendo o quê? Isso é diferente do seguinte: joga fora o que você tem e troca por isso. Não é isso. Entendeu? Não é para trocar. É como se fosse um dicionário. Você vai ampliar, você vai colocar novos sinônimos, você vai ter um novo entendimento. Então, você vai ampliar, você vai expandir a sua consciência. Porque você vai estar falando de coisas que não acontecem, que aonde menos acontece é no plano físico. Então, por exemplo, as aulas que a gente veio falando, quando falamos de fenômenos, lembra lá que a gente sempre falava dos fenômenos, acontecem no plano físico, mas olha, a gente está trazendo para vocês que o que importa é o que acontece no plano, porque a realidade no plano extrafísico, no plano espiritual, hoje já se fala em 11 dimensões, eu não estou preocupado com isso, a gente falou isso, mas a gente está preocupado em exatamente expandir para novos conceitos. Gente, daqui a pouco estaremos todos nós passando por uma reciclagem através do descarte desse soma. No que descartar esse soma, nós continuaremos sendo essa consciência, só que prontos para atuar plenamente no plano extrafísico. Fazendo o quê? Eu já quero estar pronto para entrar num curso, continuar a minha preparação, e não, quando chegar lá, querer entender o que funciona, como funciona, o que funciona. Eu quero já estar jogando. Para isso, a gente sabe, por experimentos, por literatura vasta que é trazida, que tudo acontece primeiro, vamos dizer assim, no plano extrafísico. Exatamente. Para depois ser implementado aqui. Exatamente. Então, quando nós descartarmos esse corpo físico, a gente já tem que entender que a gente vai estar jogando. Então, se eu temer uma atualização de celular, não, vou me manter no meu celular antigo aqui, porque eu não vou saber mexer. Se eu começar a botar esses temores, aí é que começa a germinar o medo, por exemplo, da morte, o medo da dessoma. Que é isso que você não pode temer, porque você não é esse corpo físico. Não. Você está. Essa colocação da Jaque é muito boa. Ser e estar. Você estar hoje com esse corpo físico vivendo uma experiência no planeta Terra. Aonde? Nessa atmosfera, nessa dimensão física. Mas você não é isso. Você é muito além disso. Isso é legal também, por quê? Porque, pode deixar. Quando a gente difere o ser do estar, né? A gente tem condicionamentos. Aquilo fica no nosso cérebro intrafísico. Muitas vezes, quando a gente sai do corpo, até sonhos, até a gente vem trazer exatamente aquele problema que a gente está passando. A gente chega projetado, né? Qual é a comida hoje? Com fome. Isso são condicionamentos. Então, quando você começa a condicionar o seu cérebro, que você é uma consciência, essa questão do ser e do estar é muito importante. Veja bem, uma coisa é eu estou gripado, eu estou enfraquecido, eu estou doente. É diferente de eu sou doente. As palavras, elas têm muita força. Então, a gente precisa prestar atenção como a gente coloca essas palavras. Aqui você vai voltar aqui? Consegue voltar? Sim. Ótimo. Então, aqui, a sonolência a gente já falou. Uma outra coisa que a gente pode sentir é a manifestação do frontochakra. Você pode começar a sentir aqui no meio da testa, onde é o terceiro olho, né? Como chamam da terceira visão. Ele pulsa. Isso aí também é dois sinais. Um outro sinal, pequena vibração na cabeça, ou uma pequena vibração na parte superior do tórax.
Aqui até o Francisco comentou na outra, sensação de aumento de luz na base física. Por exemplo, comigo acontece muito, você está deitado de olho fechado, o quarto todo escuro, e de repente você parece que alguém entrou e acendeu a luz. Quando, na verdade, ninguém entrou, ninguém acendeu luz nenhuma. Isso é um sinal de que você está começando a sair do corpo, a decolar. Agora a gente vai falar um pouco sobre as formas de decolagem. A gente falou lá naquela aula anterior do decúbito dorsal, que é exatamente aqui, deixa eu ver, ó, aqui, ó, que você deita de frente e pode sair assim. Agora, você também pode decolar de outras formas. Você pode dar a volta em si mesmo 3 vezes e decolar. Você pode decolar na vertical. Você pode rolar. Aplicar essa técnica. Essa de rolar não é muito boa, não, porque às vezes você cai da cama. Francisco aplicava muito essa técnica. Eu acordava de noite com um susto, porque ele rolava, mas só que ele não estava saindo do corpo e caía da cama. Então tem que ter cuidado, tá, pessoal? Vamos forrar aí com a almofada. Ele já deitava, já botava as almofadas, porque ele rolava para sair do corpo. Muitas vezes ele saía, outras vezes ele caía. Você pode decolar de costas, pela cabeça, pelos pés. Olha só, não acredite em nada do que a gente está falando aqui. Você precisa fazer as suas experiências. Você pode me trazer uma nova forma de decolagem que não é nenhuma dessas aqui que eu falei. Isso aqui é um conjunto de pesquisa, de autopesquisa, do professor Valdo Vieira, quando sai do corpo físico, quando ele saía do corpo físico, e de todos os alunos dele, pesquisadores, que começaram a experimentar e também saíam. Inclusive, tem um livro, até em PDF, que você acessa na própria internet, que é Projeções da Consciência, professor Valdo Vieira. Ali, ele conta, toda vez que ele se projetava, ele botou ali compilações de vivências dele. É uma boa, você começa a ler o livro, principalmente antes de dormir. Você vai ficar com o seu cérebro condicionado. É como se fosse um diário projetivo, né? E aí, é óbvio, vai chegar uma noite que você vai projetar. Uma outra coisa legal é a instabilidade do psicossoma. A gente chama de bradicinesia extrafísica slow motion. É como se você estivesse em câmera lenta. Algumas pessoas relatam isso. Você já sonhou que você queria se movimentar, mas não conseguia? Você tinha que fazer uma força gigante. Aconteceu comigo isso. Isso é uma descompensação energética. Você está descompensado. O que resolveria facilmente essa situação é você fazer um estado vibracional no extrafísico, ou no momento que você está decolando. Alguma colocação? Não. Bom, tem 2 técnicas, além daquela do braço que eu coloquei para vocês, que vocês podem estar fazendo. Uma é, você passa o dia inteiro perguntando, eu estou dormindo ou estou projetado? Você também pode escrever em papéis e prender no espelho do banheiro, onde você vá dentro da sua casa, no celular, estou dormindo ou estou projetado? Eu estou dormindo ou estou projetado? Você já teve aquele sonho que você achava que você estava acordado? Depois você viu que não, você estava sonhando ou projetado. A gente, na aula presencial, a gente faz a seguinte pergunta: e agora? Você está dormindo ou está projetado? Tem certeza que você está acordado, né? Mas aqui vale também. Você que está vendo a qualquer momento essa aula, você tem certeza que você está vendo projetado ou na vigília física? Exatamente. Então, assim, é uma forma de você saturar a sua mente e ter determinação. Um outro é a mesma coisa, ó, vou acordar deitado acima
do meu leito sobre o meu corpo. Então, você vai sair do corpo e vai acordar. Então, você fica saturando a sua mente com essa frase. Saturando, 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 saturando. Até que isso poderá vir a acontecer. Tá bom? Como você pode se perceber se você está projetado ou não? Mas como assim, já que eu não sei que eu estou projetado? Pode ser que você não saiba que esteja projetado. É tão nítido, é tão igual, que você pode não saber que está projetado. Nem sempre é tão igual, tá? Depende da energia, mas muitas vezes é muito igual. É por isso que existem algumas consciências extrafísicas, consciências que já desencarnaram, que já dessomaram e que não sabem. Eu falei na última aula, e contei da experiência do déjà vu, que a gente falou lá também nas aulas, não aprofundando no déjà vu, mas uma das coisas que remete ao déjà vu, que às vezes as pessoas falam, o déjà vu é de uma vida passada. Não. Às vezes é de uma experiência projetiva que você teve na noite e que era tão real que você não rememora, porque você é como se tivesse vigília física. E como o Francisco falou, entendeu? Tudo acontece lá primeiro para depois acontecer aqui. Então você já vivenciou lá. E era ali, não tinha nada que chamasse tanto atenção, porque você não estava atento. Até teria sinais, gatilhos, mas que você, como você está robotizado, você não está indo para a cama ou para aquele exercício, para aquele experimento com foco projetivo, você não percebe. Então você vivencia, não rememora, aí durante o dia percebe-se uns déjà vu. Foi por causa de outra vida? Não. Foi um déjà vu relacionado ao período do período noturno que você vivenciou uma experiência projetiva. E aí a gente traz um dos benefícios da projeção. Por exemplo, eu já tive várias projeções de situações que ainda iriam acontecer. A discussão com um amigo ficar aborrecido comigo, alguém que eu gosto muito, algo que aconteceu que a pessoa não gostou, e eu tive a possibilidade de ficar atenta para que quando acontecesse aqui, no intrafísico, não fosse daquela forma. Eu soubesse falar de uma melhor forma para aquele amigo. Então, aquilo me trouxe uma atenção. Cuidado. Você estava numa situação com A, B, C e D, e isso assim, assim, assim poderia acontecer. Então, já ficava... E confirmava. A situação vinha... Algumas vezes eu não conseguia fazer nada. Era aquilo mesmo e paciência. Outras vezes, então aquilo só veio mesmo para me avisar, para me preparar que ia ser daquela forma. Outras vezes, eu já consegui fazer alguma coisa. Agora, a gente precisa separar isso de consciências amparadoras, que estão trazendo aquilo ali como amparo, e de consciências assediadoras, que aquilo ali, nada daquilo vai acontecer, mas ela quer estimular um terror, um medo em você, e tipo assim, você sonhar que vai morrer de uma forma drástica. Relaxa, tá? Porque amparador não deixa a gente em situações como essa. Tudo é muito sutil, tudo é com uma forma de resultado, de solução. Nada é assim desesperador, não vai ter como e vai acontecer. É tudo assim assistencial. É uma forma assistencial e não de assédio, tá bom? Então, como você pode se perceber? Você pode pegar o seu braço e esticar e ver se ele vai esticar. Por quê? Porque quando você decolou e você... Opa! Saí do corpo, estou projetado. O seu psicossoma, o perispírito, corpo emocional, ele pode tomar a forma que ele quiser, ele pode esticar o braço, ele pode esticar a cabeça. Então, uma forma de você saber se você está projetado é você tentar esticar o braço. Outra coisa, você pode estar projetado e ainda não ter saído do seu quarto, porque as dimensões, elas interagem. Então, a dimensão não está lá, ela está aqui. Então, você saiu do corpo, mas está no seu quarto, está na outra dimensão.
Então, você pode olhar para o seu armário ou para o seu espelho e ver que a sua imagem não reflete ali. Isso é outro sinal de que você vai estar projetado. Outro sinal, você pode ver consciências extrafísicas, espíritos que já dessomaram, que já desencarnaram, mas eles não perceberam em você. Como você também pode não perceber consciências dessomadas. Ah, mas é para você ficar com medo? Não, não é. Eu estou falando até que isso é mais casual com amparadores, que muitas vezes não aparecem porque podem prejudicar a sua projeção, mas eles estão ali. Então você também pode não perceber. E os assediadores, se estiverem ali, você não perceber, mas você tiver estado vibracional, estiver com os melhores pensamentos, estiver expandindo a consciência, sintonia, eles não vão nem se aproximar de você. A não ser que você esteja pronto para realizar uma assistência, sem medo, com a sua equipe de amparadores, aí é um outro caso. A gente vai ter uma aula para falar sobre amparadores e assediadores e apresentar um outro conceito para vocês. Mas uma coisa que é importante para vocês já começarem a perceber é que o amparo está muito ligado a não se deixar a evidência, ou seja, não tem autoimagem. Eu estou te ajudando, então estou aqui, ombro a ombro com você, olha, eu sou teu amparador. Não gosta desse marketing, quem está amparando. Então, se chegar alguém no extrafísico, eu sou seu amparador, marqueteiro, desconfia. Joga energia em cima que você vai ver que não é. Tá? Porque não é o papel do amparo. O papel do amparo não é bem esse. Mas a gente vai falar sobre isso numa outra aula. Porque, como eu falei na questão da elasticidade do braço, que você pode tomar a forma que você quiser, você pode estar com consciências que você está vendo uma forma, mas não é aquilo ali. Você tem que fazer a leitura energética. Você tem que reconhecer pela energia. Uma das características do perispírito ou do psicossoma é a sua flexibilidade. Ou seja, eu posso moldá-lo e me apresentar, eu como consciência, fora do corpo. Não preciso estar morto, não, tá, gente? Eu, fora do corpo, posso sair do meu corpo e me apresentar de um aspecto diferente do que eu sou no plano físico. Todos nós temos essa capacidade, desde que a gente tenha a plena consciência que estamos lá. E, logicamente, qual a intenção disso? Porque quando a gente começa a desviar da ética, da cosmoética, do universalismo, a gente sofre bloqueios pela própria tá? E assim, às vezes, o que acontece? Eles precisam fazer com que aquela consciência, para uma melhor evolução dela, realize tal coisa. Mas elas sabem que aquela consciência tem um apreço imenso por, sei lá, São Francisco de Assis. Aí o amparador, ele pode se coisar em São Francisco de Assis e falar, olha, faça isso, não faça aquilo, porque aquela consciência só vai acreditar se ela vê o São Francisco de Assis. Se for um amparador, não vai acreditar. Então, para um bem, para um amparo, pode-se fazer isso. Da mesma forma, o assediador também pode se manifestar como São Francisco de Assis ou Francisco de Assis e falar uma coisa nada a ver e levar a pessoa para o buraco. Então, assim, nessa aula que vocês vão ter de amparadores e de assediadores, a gente vai deixar bem claro que você vai reconhecer um amparador e um assediador pela postura dele, pelo que ele vai falar para você, pelo que ele vai falar para você fazer. E exteriorizar a energia dessas consciências, a máscara vai cair. Às vezes até podem se fazer no ente seu que você amava muito, que morreu, que dessomou, que desencarnou, para você tomar atitudes que nem seriam atitudes cosmoéticas para a sua evolução. Por isso é importante as aulas, o entendimento disso tudo aqui, tá? Então, continuando, você percebe a sua própria luz. A sua locomoção desliza, você desliza.
você não anda passo a passo. Você pode até vir a andar, mas dificilmente acontece assim. Quando você vê, você já está num local, e aí você pensou, você já está no outro, e você pensou e já foi para outro. Tanto é que muitas vezes você está numa boa, conseguiu. Ih, estou projetado! Pensa no seu corpo, volta para o corpo. E também rejuvenescimento. Na maioria dos casos, a gente, quando encontra as pessoas, ou quando vê até aqueles entes que já desencarnaram, que já dessomaram, a gente vê eles mais jovens. Ou até a gente mesmo. Isso é comum, é normal. É normal, porque o envelhecimento é da roupa ou do corpo físico. A roupa que fica velha. Aí eu gosto sempre de falar isso. Eu estou e falo do corpo físico. Por quê? Porque é como uma roupa. Se você vestir essa roupa, você chegou na adultidade, comprou um terno, no meu caso, que sou homem, e ficar usando esse terno a minha vida toda, vai chegar um ponto que ele vai envelhecer. E que aí eu vou estar lá usando o mesmo terno, de tanto lavar, passar, lavar, passar, lavar, ele vai ficar velho. Mas eu tô velho? Eu não. Entendeu o paralelo que eu estou querendo trazer? Como se esse terno fosse o meu corpo físico. Então, quando você descarta o corpo físico, você está pleno, desde que você tenha cuidados com os seus corpos mais sutis. Por isso que desde a primeira aula a gente fala, a gente não é esse corpo físico, a gente tem que, assim como a gente se preocupa com o projeto verão, no caso aqui no Tropical, vou fazer o projeto verão porque tem praia e o caramba, a gente se preocupa com o corpo físico e tem que se preocupar. Tá? Tem que se preocupar porque ele é a nossa ferramenta de evolução. Ele é o nosso. É como a gente pode interagir, fazer a interassistência, interagir com todo mundo para crescer, para expandir, para sermos seres melhores. Mas nós não é a nossa essência. A nossa essência está lá. Está no plano espiritual, no plano extrafísico. E não devemos nunca esquecer disso. Então temos que cuidar da nossa energia, do nosso corpo energético. Por isso, a autodefesa energética, por isso, os exercícios energéticos. Por isso que a gente fala que o corpo energético é um dos principais. O psicossoma, tratar nossas emoções de modo sereno, de modo mental somático, ou seja, onde o mental soma trabalhe junto com o coração, ou seja, o cérebro, não o cérebro físico, mas o cérebro, a nossa essência mental, o nosso corpo mental, trabalhe com o nosso psicossoma para que os dois possam ser expandidos. Então, quando você faz todo esse trabalho, e aí você pode estar se perguntando, mas eu estou aprendendo isso hoje, nunca tinha visto com esse lado, é uma novidade para mim. Expansão da consciência. Tudo certo. O tempo é uma relatividade do plano físico. E aí eu gosto, já que sabe que eu gosto de filmes, gosto de indicar filmes. O que você mais tem visto ultimamente são séries e filmes mostrando que uma dimensão de tempo ela é totalmente relativa, como Einstein falava, aonde você vai passear presente, passado e futuro num mesmo instante ali, podendo trabalhar suas energias. Então, nunca é tarde para aprender novos conceitos. Nunca é tarde para botar nossa vontade e estudar. Agora, dá trabalho, né? Como a Jaque falou. Sair do corpo é difícil, não é impossível. Precisa de vontade inquebrantável, precisa de malhação e de querer. Querer muito. Criar uma nova metodologia. E isso, gente, a qualquer tempo. A qualquer tempo. Nunca é tarde. Sempre é o momento. Porque é o momento que a gente estava maduro para ter acesso àquele conhecimento. Isso aí. Bom, é isso, gente. Essa foi a fase 2, a fase da decolagem. A gente encerra a parte de conteúdo aqui. E agora o Francisco vai falar um pouquinho para vocês do EV. Do EV. Hoje a gente está falando muito aqui, né? E eu quero aprofundar um pouco mais do EV, do estado vibracional. E aí a Jaque também vai ajudar, porque aí a gente hoje está com um tempinho um pouquinho a mais, né? Que a gente possa falar.
O EV, gente, na última aula eu falei até de como ele é importante no nosso dia a dia. E aí eu compartilhei com vocês o meu experimento. Qual é o objetivo que a gente tem com o estado vibracional? Principalmente, a gente conhecer o nosso corpo energético. Como assim, Francisco? Quando você implementa um estado de meditação, você está interagindo literalmente com seu corpo energético e seus demais corpos, o psicossoma e o mental soma. Só que você demanda para um estado meditativo um espaço de tempo na sua agenda diária um pouco maior do que é para o EV. Por isso que eu, às vezes, usava de uma forma, de um linguajar não muito adequado, como o EV, para facilitar o entendimento, como se fosse micros meditações ao longo do dia que você aplicasse. Não é bem correto. Por quê? Porque a técnica meditativa ela é muito mais aprofundada. Então, o que a gente precisa entender do EV? É algo dinâmico. É uma experiência que você vá viver, no mínimo, o ideal, que você alcance, no mínimo, 20 EVs por dia. Ou seja, que você pare para pensar em você e em mais ninguém, no seu ego, 20 vezes ao dia. Pô, Francisco, 20 vezes ao dia eu pensando em mim, se eu pensar muito, eu vou esquecer quem está ao meu redor. Seja no trabalho voluntário, seja na família. Por isso que é uma técnica onde você vai usar um espaço de tempo pequeno, para fazer o quê? Uma homeostase do seu corpo energético, seus corpos mais sutis, principalmente suas energias. Então você está dizendo que você vai medir um pequeno tempo. Sim. Eu falei o meu exemplo, que eu aplico a técnica do EV, trabalhando ali de 30 segundos a no máximo 2 minutos. Porque eu condicionei para eu botar 20 vezes ao dia, que eu tenha 20 minutos diários, vamos dizer assim, 20 não, 40 minutos diários, né? Se forem 2 minutos, do meu dia para eu pensar em mim mesmo. Mas aí, em vez de ficar olhando uma paisagem e sem botar nenhum foco, apenas descansando, sabe aquele momento do teu trabalho do cafezinho, do copo d'água, do falar sobre o futebol ou falar sobre a novela? Eu pego, pelo menos, busco, né? Pelo menos, que daquele espaço que, por vezes, você vai ter mais do que 20 ao longo do dia, quando você vê, tomo 10 cafés por dia lá no trabalho, depois mais 10 em casa, mais tantos, né? Ainda vou ali no shopping para ver eu pego esses intervalos e pego 20 desses aí para fazer essas experiências. E aí eu faço essa homeostase e faço minhas anotações. Eu vou passar a palavra para a Jaque. Você consegue isso todo dia? O meu ideal é que sim. Quando eu não consigo, eu sinto a diferença. Isso é importante. Agora, gente, o EV vai além disso. Vou esperar a Jaque falar, porque vai além disso. É assim, porque você pode estar pensando assim, mas o que o EV tem a ver com a saída do corpo, com o desprendimento espiritual? Por que é importante eu fazer isso aí? Então, vamos lá. O estado vibracional, ele traz você para o agora, para o seu momento atual. Isso. Por quê? Porque nós estamos robotizados, todos nós. A humanidade no planeta Terra está robotizada. A gente vive pelo futuro e no passado. E a gente nunca está presente. O que é ansiedade? É eu estar pensando o que vai acontecer o mês que vem. No que vai dar a pandemia, no que vai dar não sei o quê, no que vai acontecer isso, no que. Então eu vivo no futuro e vivo no passado. E
tá tudo certo. Eu preciso do passado para não errar novamente. Eu preciso planejar o futuro, tá tudo certo. O que não é o ideal é eu não pensar no presente. O que é o ideal? Eu penso no passado, eu penso no presente, eu vivo o presente, eu planejo o futuro. O que não seria o ideal? Eu penso no passado, o presente eu ignoro, eu pulo e fico pensando o que vai ser no futuro. Então, a gente está assim devido até o momento que a gente está vivendo, onde a gente chegou, a internet, o WhatsApp, a falta de tempo, a coisa rápida que a vida está chegando. Então, a gente acorda, almoça de trabalho, volta. Tanto é que a gente viu que a gente está passando um momento que a gente está precisando reviver várias coisas que a gente não tinha há muito tempo. E estamos com dificuldade nos relacionamentos dentro de casa, com várias dificuldades em relação a isso. Então, o estado vibracional, ele traz você para o presente. E isso é uma expansão da consciência. Por quê? Porque se você não está conseguindo viver o presente, você não sabe mais o que é viver o presente. Você desaprendeu viver o presente, porque você só vive de passado e de futuro. Então, você precisa expandir a sua consciência para aprender a estar presente, a estar lúcido no que está acontecendo. E uma ferramenta que faz isso de uma forma brilhante, não é a única, é uma das ferramentas. E não acredite em nada que eu estou falando, faça suas experiências, é o EV. Porque quando você parar para pensar em você e por que é tão difícil? Porque a gente desaprendeu a parar para pensar na gente. E começar a movimentar as suas energias, você vai trazer você para a sua realidade. Isso é uma coisa. Outra coisa, vai fazer a limpeza do seu corpo energético. Por isso que traz você para a realidade, porque limpa você, traz você para a sua presença, traz você para aquilo que você precisa fazer. E por que ajuda? Porque ele promove a descoincidência. Por que ele faz essa limpeza no seu holochakra? Por que ele traz você para o presente? Ele tira você dessa massa intrafísica um pouquinho, que você está obnubilado, robotizado, sem perceber nada, nem o presente, então ele descoincide, leva você para quê? Para a sua origem, por poucos segundos, por poucos minutos. Aí ele faz aquela limpeza, como se fosse uma limpeza no HD. Ele faz aquela limpeza, aí você volta, aí você começa novamente a se sujar. Aí, por isso, Francisco fala nos 20. Agora, você pode começar nas 2 primeiras semanas com 2, na outra passar para 4, depois passar para 6. O ideal, para você estar sempre limpo, para você estar... O ideal que a gente ouviu até hoje é você conseguir realizar essa limpeza 20 vezes. Mas você pode começar devagar. Isso vai ajudar você a expandir a sua consciência. Você não tem como expandir a sua consciência sem sair do intrafísico. E mais, o terceiro benefício, você vai dominar as suas energias. Você já viu essas pessoas todas destrambelhadas com a energia toda destrambelhada? Tem pessoas que falam até em mediunidade ostensiva. É isso aí, tá tudo destrambelhado, a sua energia joga contra você mesmo. Você sintoniza com tudo que não seria o ideal de você sintonizar, porque você está obnubilado e não sai daqui, desse intrafísico, para a sua origem. O EV faz essa descoincidência e faz com que você vá saindo. E quanto mais EV você fizer, mais você vai expandindo a sua consciência. É muito importante isso que a Jaque fala, porque a gente traz para a nossa realidade, ou seja, a gente tem que viver o presente. Quando a gente já falou hoje sobre amparo, vai ter uma aula, mas quem puxa mais o tapete da gente não é nenhuma outra consciência, somos nós mesmos. Porque é o momento que você começa a prestar atenção em você, você olha para trás, ontem eu errei, não quero errar de novo, amanhã, peraí, tem o hoje.
Então, ontem você errou, aí você está pensando em não errar amanhã, mas e hoje? Hoje, quando você está atento, quando você está no presente, você não está errando. Então, o EV, ele é uma grande ferramenta evolutiva, nesse sentido. Você vai estar trabalhando você com você mesmo nesses períodos do dia. E não é fácil, mas não é impossível. Gente, quantos de vocês já ouviram falar que é ideal você beber tantos litros d'água de acordo com a tua compleição física? Mas, pelo menos, é 1,5 litro a 2 litros que todos os médicos falam. Porque a composição do corpo humano, desse corpo físico, do soma, é muito à base de água. Então, o que acontece? A gente não lembra de beber água. Por quê? Porque a gente está obnubilado, a gente está robotizado, a gente está... Deixa a vida me levar. Não é por aí. A gente tem que ter noção da nossa agenda diária. A gente tem que começar a estabelecer rotinas úteis. A gente tem que estar lúcido. Porque quando a gente fala assim, você está dormindo ou acordado, quando a Jaque fala, né? Está dormindo ou acordado na técnica que a gente apresentou hoje. Quando a gente fala que você vai estar... Dormindo projetado. Você está na vigília física ordinária, a maioria das pessoas hoje em dia vive acordado, mas dormindo, desligado. Sonâmbulo. Deixa a vida me levar. Somos sonâmbulos. Gente, não é mais para isso. Nós temos que pensar em rotinas úteis, rotinas produtivas. O que eu vou fazer hoje no meu dia? De manhã vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, daqui a pouco vou fazer aquilo, e a gente tem que montar agendas produtivas para todos nós. Não dá mais para nós vivermos sem essa rotina. O que acontece no momento que nós estamos hoje? Todos foram viver numa situação de restringimento, e aí começa a ter o quê? Atritos energéticos que a gente, às vezes, é causado por nós mesmos. Porque a gente não se autoconhece. Então, quando você aplica o estado vibracional, você entra numa sintonia onde você está com a sua energia. Então, o ideal, segundo a projeciologia e os binômios energéticos, quando a gente falou da energia, pensamento, sentimento e energia. Né? A Pensene, a teoria do Pensene. Quando você começa a criar rotinas úteis e inclui nessa rotina útil o estado vibracional, você está pensando cada passo que você não está no seu dia. Então, você está vivendo o seu presente. Só assim você vai estar já eliminando, eu afirmo, 90% dos seus problemas. É isso aí, pessoal. E digo mais, quando você começa a praticar 1, 2, 3 vezes ao dia, você vai começar a sentir a diferença de quando você não praticou. Então, o EV, para fechar, a gente sempre bota uma imagenzinha, essa é a mais tradicional que a gente encontra, mas, veja bem, a imagem é só para ajudar, você não precisa ver nada, você precisa fazer a ação. Lembrem-se, alguém para pensar, vou dar uma respiradinha agora? Ninguém pensa assim. Agora eu vou respirar. Não, ninguém pensa. Tanto é que quando você vai num exame médico, o médico às vezes tem que falar para você, respira fundo. Tá? Então, o EV é por aí. Não precisaria nem de imagem. Beleza, pessoal? Então, sempre lembrando para vocês, os nossos contatos, mandem suas dúvidas para a revista do Espiritismo, @map.org.br. Acompanhe as nossas aulas no Facebook MAP Oficial, no YouTube, na Web TV MAP.org, e também você vai ter o áudio lá no Web Rádio MAP.org. A gente agradece mais uma vez as perguntas, vamos fazer um programa especial para isso, e como a Jaque falou, nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Beleza? Então, acho que com isso a gente chegou ao final da aula 7, a gente se vê na próxima semana. Beleza? Acho que está tudo jóia, né? Ok, até a próxima Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.